Olá, bom dia! Meu nome é Lana e esse vídeo eu vou fazer para tentar explicar, deixar um pouco mais claro o que significa o conceito de upcycling, especialmente dentro do mercado da moda, mas eu vou tentar trazer vários exemplos, vários pontos de vista para tudo ficar mais claro. Só para vocês entenderem um pouco melhor a linha de raciocínio, eu vou dividir esse vídeo em 3 etapas. Então, primeiro é a origem do upcycling, dessa técnica. Depois, eu vou falar de conceitos ou técnicas parecidas, para vocês conseguirem fazer um paralelo do que é e o que não é, mas que caminham juntos. E depois eu vou dar alguns exemplos na prática do que seria o upcycling na moda, ok? Então, começar com a origem. A origem do upcycling, ele vem da forma de pensar em economia circular. Então, quando as pessoas viram que essa produção linear, que você tem um ponto de partida, que é a plantação, a extração, existe um processo produtivo, venda, comércio, vida útil daquele produto e depois tem um descarte, então tem um início, um fim, uma economia linear, e viram que economicamente não, se você pensar sustentavelmente em relação ao planeta, aos produtos, né, que a gente tem, que tá certo que tem coisa que você planta, você consegue ter mais, mas o solo, os minerais que a gente extrai, eles são limitados e a gente tem que tomar mais cuidado com esse produto, com a matéria-prima que a gente tem e tem que dar muito valor para ela. Então, o que a gente está tentando desenvolver com essa economia circular? Tentar pegar esse produto que eles consideravam descarte e trazer ele para o início dessa cadeia e fazer a economia girar de uma forma circular. Então, basicamente, isso é economia circular. Quando as pessoas começaram a pensar na economia circular, começaram a ver que na moda existe uma dificuldade um pouco maior. Porque quando você pensa no tecido, ele não é um produto que ele é muito fácil de você fazer uma reciclagem. O processo de reciclagem do tecido é muito complexo, principalmente se você estiver falando de fibras naturais. Porque a fibra é como um filamento, um pedacinho de fio, é um pedacinho, né? Se pensar na lã, é um pedacinho do cabelinho da ovelha. Então, se você, depois de fazer um fio, tentar destruir ele para fazer um novo, que é mais ou menos o conceito de reciclagem de outros produtos como o vidro, ele moe todo aquele vidro ou plástico, né? Moe tudo, derrete, faz uma massa e depois faz um produto novo. Esse processo não funciona muito bem, principalmente com essas fibras naturais, porque no momento que você destrói esse filamento, esse pedacinho de fio, não o fio propriamente, o filamento que eles usam para fazer o fio, se ele fica muito curto, você não consegue mais fazer um fio com ele. Então, o processo de reciclagem para o tecido, principalmente o natural, ele é muito complexo. Então, precisa ser analisado de outra forma. O que as pessoas começaram a ver? Tudo bem, a gente tem uma matéria, o tecido, que já é muito valioso. Então, vamos tentar desenvolver um produto novo a partir do tecido daquela peça antiga. Pegar aquele tecido da roupa que a gente não está mais usando, em vez de descartar, tentar usar esse tecido para fazer uma roupa nova. Então, analisa-se essa peça, pensa, por exemplo, uma calça jeans. O que eu consigo usar desse material para fazer uma peça nova? Então, não se usa 100% da peça, mas se usa muito boa parte do material que já existe. Isso é um trabalho de upcycling. Você está dando um novo ciclo de vida naquele tipo de produto que tem um processo de reciclagem que é muito complexo, ou muito mais difícil, ou até inviável. Então, você está dando um novo ciclo, como se fosse esse mesmo ciclo da economia circular que eu dei o exemplo para vocês, mas sem passar pelo processo da reciclagem, que é muito complexo para o tecido. Eu dei o exemplo sempre muito focado no tecido natural, que tem esse problema da fibra, mas mesmo se você pensar num tecido que ele é de poliéster, poliamida, se você pensar na reciclagem de modo geral, ela usa muita água e muita energia para fazer uma matéria-prima nova.
Então é sempre bom a gente tentar evitar um processo químico ou um processo mais longo, um processo que exige muito para a gente desenvolver um produto novo. Então é sempre bom é lógico que é ótimo a gente reciclar, porque isso significa que ele não vai ser mais ser considerado um resíduo, ele vai ser considerado um novo produto, mas esse processo de reciclagem ele é muito custoso para o meio ambiente ainda. Então você ainda tira esse custo da reciclagem e dá um novo valor como o upcycling. Então, o upcycling ele vem dessa história de trazer uma segunda vida para um material que ele é muito difícil de você reciclar, de transformar ele num novo material, uma matéria-prima nova ou reciclada, né, por exemplo, que depois do processo de reciclagem. Eu imagino que agora já esteja muito mais claro o que é upcycling na sua cabeça. Só para ficar mais claro ainda, a gente vem para aquela segunda parte do vídeo que eu falei para você, que seria o que seriam conceitos parecidos com upcycling, mas não são upcycling. O primeiro que as pessoas mais confundem é a customização. Então, por exemplo, você pega aquela sua calça jeans que tá velha e daí você só faz um bordado ou remenda aquele rasgadinho, aquela parte mais detonada da calça. Então ela continua sendo uma calça, ela só tá às vezes com um bordado novo, ou ela tá melhor acabada, ou ela tá consertada. Isso é um processo de customização ou de conserto da peça. Mas como ela começa e termina como calça jeans, ela tem a mesma utilização, a gente considera isso customização, a gente não considera isso um trabalho de upcycling. Entra também dentro desse conceito de customização, se você ela é quase a mesma coisa, né? Por exemplo, esse mesmo exemplo que eu dei sobre a calça jeans. Tem gente que, por exemplo, muito comum, tem a calça jeans, corta as perninhas e vira um shorts. Ela ainda é uma peça para ser usada na parte de baixo do corpo, então ela ainda é considerada como um trabalho de customização e não de upcycling. É só você tentar pensar, se você usa mais ou menos da mesma forma que ela estava originalmente, é uma customização, não é um upcycling. Se você pensar no upcycling, tenta pensar que você está usando aquele material como matéria-prima e você está desenvolvendo algo novo. Acho que ficou mais claro também, né? Com esse exemplo de comparação. O upcycling é o mais parecido das técnicas de reciclagem e reaproveitamento de material. Mas se você tiver também dúvidas de outros conceitos ou alguma técnica que para você seja muito parecida, deixa nos comentários que eu trago mais informações, tá bom? Mais vídeos. E exemplos, né? Só pra gente finalizar com esse vídeo, muita informação, mas mais objetivo curtinho. Exemplos que eu gostaria de deixar para vocês, claro, o meu trabalho. Eu vou deixar nos comentários a minha página, o meu site, que tem lá os meus produtos que são oferecidos, e não só meus produtos, como os meus serviços de upcycling. Então, como designer, tem esse ponto de vista de transformar um produto que você já não usa mais, mas às vezes tem até uma relação afetiva com ele, em algo novo, algo que você consiga usar na sua rotina novamente. De produtos prontos no meu site, eu tenho 2 modelos de bolsa atualmente, mas tem mais produtos vindo por aí. E no primeiro, numa das bolsas, você vai ver que ela tem uma estrutura que você não reconhece o que era anteriormente, mas tem um trabalho de combinação de tecidos e texturas muito interessante para desenvolver uma harmonia. É como se fosse um mosaico. Então eu faço uma seleção dessas peças, eu vou em brechós e lojas de segunda mão, faço uma seleção de materiais que eu vejo que eles fazem um conjunto muito harmonioso, muito bonito, e desenvolvo essa bolsa a partir dele. A outra bolsa que eu tenho, eu uso a maior parte da estrutura externa e interna dela é jeans ou sarja. Então primeiro eu procuro nessas lojas de segunda mão uma grande quantidade desse material mais resistente para trazer uma bolsa mais robusta, que você consiga colocar mais coisas ou coisas mais pesadas. E daí tem todo um trabalho de patchwork na parte externa da alça e lateral, que tem essa combinação também, como a primeira bolsa, que eu faço uma combinação de texturas, estampas,
para fazer um trabalho de harmonização e reutilização dos tecidos que estavam lá paradinhos numa loja de segunda mão. É um trabalho muito bonito e dá um aconchego muito grande no coração de saber que são produtos que não estavam mais sendo utilizados, que já tiveram sua primeira vida e a gente está dando uma segunda vida. Então, se você tiver mais curiosidades para saber dos meus produtos, ou se você quiser fazer o seu próprio serviço, né, um trabalho de upcycling com as peças que você tem em casa, me manda uma mensagem, me manda um e-mail que a gente conversa, tá bom? Espero de verdade que tenha ficado mais claro para vocês esse conceito e qualquer dúvida deixa nos comentários. Muito obrigada por assistir, um beijo!